Um programa que se dedica à humanidade precisa contar histórias em que todos sintam-se incluídos, identificados. Afinal, os enredos humanos englobam pessoas de todo tipo, com as mais variadas possibilidades e dificuldades. Hoje você vai conhecer a narrativa de um homem que se apaixonou pelo desafio de fazer jovens e adultos que enfrentaram barreiras na aprendizagem alcançarem o sucesso. Do que uma paixão é capaz? O que ele aprendeu com isso? Então fique ligado, está no ar o Educação. Meu convidado de hoje é o professor adjunto da Faculdade de Educação da UERJ, doutor em História Social, José Carlos Lima de Souza. Muito bem-vindo, professor, um prazer conversar contigo. E eu queria começar perguntando como é que surgiu essa paixão pela educação, o que te levou para a sala de aula? É muito interessante porque eu venho de uma trajetória em que eu já tive uma outra profissão. Minhas primeiras escolhas profissionais foram feitas ainda num período muito jovem. Eu passei, inclusive, por outras experiências profissionais, mas a experiência escolar, a experiência educativa, ela foi sempre muito marcante no meu coração. E, de alguma maneira, já mesmo na militância ou na atuação em outro campo profissional, eu realmente já comecei a inverter esforços para me reencontrar, fazer a minha história pessoal se reencontrar com a educação. De maneira que eu fui engenheiro antes, eu sou engenheiro formado, atuei como engenheiro, mas me encontrei com a educação e esse encontro foi realmente um encontro de muita felicidade, de muita realização para mim, porque pude perceber que dentro de mim havia algo que precisava ser trabalhado no sentido mesmo dessa ideia que a educação nos leva de que precisamos melhorar e transformar essa sociedade. Eu via na possibilidade de trabalhar na educação efetivamente poder transformar a sociedade, coisa que eu não vislumbrava antes. E esse desejo de transformação, de uma bandeira, né, de luta pela Sim, mudança, isso remete a alguma coisa da sua educação no passado, em casa, na escola? Tá? Tinha uma sementinha plantada ali? E que sementinha tinha, era tinha essa? sim, experiências, inclusive no campo religioso, por incrível que pareça, que eu tive pais que eram militantes católicos, mas de um catolicismo social, né? Muito atravessados. Hoje eu leio muito, nós estamos no ano do centenário de Paulo Freire. E Paulo Freire foi muito atravessado também, né? Pela teologia da libertação, pelas doutrinas sociais da Igreja Católica. Eu fui muito educado dentro dessa tradição e pude conviver com essa tradição. E essa tradição acabou me levando a uma perspectiva política de querer transformar o mundo, né? Não a Hum. partir da religião, mas trazer isso para a minha trajetória de vida como ser humano, como cidadão, né? De não viver simplesmente em busca de uma realização humana, profissional e pessoal, dedicada somente a alcançar as minhas metas, né? A gente sabe que figura de pai e mãe são muito importantes, a Sem gente dúvida. toma muitas coisas como verdade Sim. e verdades absolutas. Qual foi a verdade que o seu pai te passou, já que você citou ele, em termos de vida, que você traz até hoje e que te ajuda ou te ajudou nos desafios de sala de aula, porque a gente sabe que são muitos? O meu pai sempre foi um homem assim de uma simpatia muito grande, mas para além de uma simpatia, era um homem absolutamente empático. Ou seja, Hum. para além de agradar as pessoas ou não, era uma pessoa que tinha assim uma vontade muito grande de ser útil às pessoas, mas não necessariamente sempre sendo conivente com as coisas que ele via. Então, eu via na maneira desse pai e ser também uma pessoa de uma convivência humana, um educador.
não aquele educador professor de conteúdos escolares, mas um educador quanto a essa questão da convivência, da hospitalidade, da empatia. E aí vem aquelas noções talvez até um pouco mais religiosas, da fraternidade, né? do amor ao próximo. Então, esses aspectos, eu acho que são marcantes para mim até hoje, Daniela. Até hoje são marcantes na minha convivência com os meus alunos. Eu sou um professor que, sem ser necessariamente assim permissivo, eu sou absolutamente carinhoso e compassivo com os meus alunos, sobretudo os alunos jovens, adultos e idosos, né? Aí as pessoas falam muito, porque a agressividade do aluno, porque o aluno é agressivo. Como é que se lida com isso, professor? Olha, eu, antes de trabalhar na educação de jovens e adultos, eu passei um tempo no ensino regular. Eu venho do ensino regular. E ainda tem uma questão muito interessante nesse aspecto. Eu passei pelo ensino regular privado, antes de passar pela educação pública. Então, tem dois aspectos aí muito interessantes que eu quero colocar, que são justamente das possibilidades que cada segmento desse, na educação, eles te trazem em termos de aprendizagem e de desafio. Normalmente, no ensino regular, a gente tem assim, as condições de trabalho do professor muito voltadas para objetivos que os alunos já trazem de um futuro que já foi traçado pela família, né? E que tem anseios, tem objetivos, tem questões muito mais definidas que pesam na atuação e na estada daquele aluno naquela trajetória educativa. Quando eu me encontrei com a educação pública, eu vi, por exemplo, outros tipos de experiência e outros tipos de resposta e relações com relação a essas questões que eu te coloquei aqui. E, obviamente, que a gente não só compara, mas a gente é instigado a investigar qual a razão das diferenças. E você vai perceber, sobretudo na educação pública, né, a falta de alguns elementos que eu não diria assim para você, que se resumem a como preconceituosamente isso é colocado na nossa sociedade, sobretudo no senso comum, de que falta família, que falta estrutura, e que falta isso e que falta aquilo. Não é necessariamente isso. Talvez não seja esse o cerne do problema. O cerne do problema é que, tanto na educação pública, a educação dos pobres, a educação dos filhos da classe trabalhadora, ela traz para dentro da sala de aula as contradições vividas por essas comunidades familiares em relação às próprias possibilidades desses segmentos sociais na nossa sociedade. E, na São as verdade, barreiras sociais que acabam exatamente, trazendo dificuldades para a família trazendo e, com dificuldades, isso, uma não série de unicamente, problemas. não unicamente, mas esse é um fator. É um fator que os professores precisam identificar, porque não dá para você pensar num aluno idealizado, né? Um professor, por exemplo, hoje, que não tem uma experiência na educação pública, eu diria para você que ele tem grandes e graves dificuldades na sua formação docente de compreender as grandes dificuldades das classes trabalhadoras oprimidas nesse país. Muitas vezes isso que é identificado como problema, como revolta, como rebeldia, como indolência da parte dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, são graves denúncias, contundentes denúncias do estado em que se encontram esses segmentos sociais diante da possibilidade de alcançar na sua vida realização humana, pessoal e profissional. Dentro da sala de aula, eu sei que antes de transmitir conteúdo, né, a escola é formada para humanizar. E nesse processo de humanização, a gente tem que ajudar os alunos a superar desafios que muitas vezes não são necessariamente, não nascem necessariamente na escola, ou seja, eles trazem uma bagagem. A gente sabe que muitos vão sem se alimentar, os jovens e adultos já passaram por outras escolas que tiveram dificuldades nos seus métodos de ensino,
eu diria assim, já que a gente acredita que todos somos capazes de aprender. E aí, Perfeitamente. para ajudar o outro, a gente sempre tem que se ajudar. Como é que o professor José Carlos se ajuda numa dificuldade? Bem, primeiramente, o diálogo com os colegas, a parceria. Eu gosto muito de conversar com parceiros, não necessariamente parceiros da educação, né? Uhum. A gente é cercado de muitos amigos na educação, mas às vezes é preciso um olhar de fora, porque realmente o aconselhamento, a reflexão, eles muitas vezes eles se renovam a partir de olhares de fora. Então eu tenho pessoas com quem eu compartilho muito assim dos meus dramas, dos desafios, e também muitas vezes comemoro os sucessos, lamento os fracassos, né? Então, a gente E não aí é pode, muito Daniela, bacana estar essa troca, sozinho. porque aí é a continuação do que você é no seu trabalho. A gente vai entrar Exatamente. mais especificamente depois da externa que eu fiz, porque o Educação vai para a rua, professor. Nós adoramos colocar aqui em destaque projetos que viabilizam educação, cultura. Viabilizar a cultura é um pouco esquisito, mas vamos dizer, enfatizam, fortalecem a cultura. Eu queria muito mostrar para você. Vamos lá? Eu estou em Vila Isabel, na zona norte do Rio, e eu vou conversar com a Paulinha Cavalcante, que tem um projeto de contação de histórias de mulheres que marcaram o samba. Paulinha, esse projeto é online? É online porque ele começou em 2020, depois da pandemia. Então a gente fez uma apresentação no canal do Sesc em homenagem a Clementina de Jesus. E esse foi o nosso início. A gente recebeu como público a Vera de Jesus, que é neta da Clementina. Uau, que bacana! E esse canal também traz entrevistas. Na verdade, as entrevistas acontecem no canal das Bambas, que você acessa nas nossas redes sociais, que se chama o Boteco das Bambas. Ah, e que redes sociais? Como é que acha lá? Acha muito fácil. As Bambas no Instagram, no YouTube ou no Facebook. As Bambas, coloca lá que você vai encontrar. E a contação de histórias? Como é que faz para acessar aí o que já passou, o que vocês já gravaram? A contação de histórias é no canal do Sesc Rio, né? Que é o Arte em Cena. As Bambas você também encontra no YouTube. Maravilha! Então quero que você termine aí com uma musiquinha pra gente, por favor. Vou fazer uma música que eu compus para esse projeto. Dançar no miudinho, dançar no miudinho, dançar no miudinho, dançar no miudinho. Eu vou chamar a Clementina para iluminar a nossa vida com o seu cantar. E vai enaltecer o jongo e o samba, abrilhantando as mulheres bambas. Eu vou chamar a Dona Ivone Lara. Ela é uma rainha e está preparada para receber a sua coroa e nos fazer. E assim a gente volta para o estúdio. Samba no miudinho. Sem dúvida, um projeto maravilhoso, né, professor? Nós, na educação de jovens e adultos, né, valorizamos muitos projetos de ação cultural e pedagógica, né? Eles planejados dentro da nossa organização para o ensino escolar, eles nos fornecem assim, oportunidades maravilhosas. E eu fico contente de que não seja exclusividade da educação de jovens e adultos o sucesso com essas iniciativas, como eu acho que foi o que a gente acabou de observar. Perfeito. Professor, você começa, quer dizer, começa entre aspas, porque eu quero chegar num ponto, por isso que eu digo começa. Sim. Está, vamos dizer, está ou estava Sim. na educação de jovens e adultos, olhando a coisa por um prisma geral, e de repente é atraído, vamos dizer assim, pela inclusão. Inclusão em educação. Como é que foi essa história? Bem, eu quero falar um pouquinho sobre a minha chegada à educação de jovens e adultos. A minha chegada à educação de jovens e adultos foi algo absolutamente acidental, em decorrência de buscar oportunidades de trabalho,
de ampliação dos nossos ganhos na educação, né? Isso é muito do professor atual, acumular matrículas, acumular projetos para acumular remuneração. Eu nada conhecia a respeito de educação de jovens e adultos. E, obviamente, cheguei à sala de aula diante desses jovens, adultos e até idosos, infelizmente, com muitos estigmas, com muitos preconceitos, com uma visão de senso comum a respeito desses sujeitos, que absolutamente, eu posso afirmar hoje, mais de 2 décadas que tenho atuando na modalidade, não corresponde à realidade da riqueza que esses sujeitos trazem para a sala de aula. E aproveitando para falar dessa riqueza que se constrói numa diversidade de histórias de vida, de saberes aprendidos a partir da experiência, eu incluo a discussão sobre inclusão de pessoas com deficiência, né? A educação de jovens e adultos como um todo, independente de questões mais específicas, né, da inclusão de pessoas com deficiência, ela é uma educação inclusiva. Porque a sala de aula da educação de jovens e adultos, ela se constitui a partir de uma ampla exclusão que existe na educação brasileira. A educação brasileira é uma educação ainda muito marcada por tendências pedagógicas muito tradicionais, muito conteudistas, pouco dialógicas, pouco construtivas e pouco críticas, que salvo alguns enganos aí, nos legaram hoje os números que nós temos de brasileiros com direito à educação negado na idade dita apropriada, né? E que precisam da educação de jovens e adultos como uma alternativa para a restituição desse direito. Então, direito de ser humano, de ser humanizado, de estar humanizado, de ser sujeito da própria história. Perfeitamente. Esse é um aprendizado que é transversal à educação. Não existe educação quando essas conquistas não são realizadas pelos educandos, pelos aprendentes. Até porque, professor, parece assim que a gente está falando de um HD, né? De um hard disk. Você vai lá e coloca o tanto de conteúdo que você quer, mas isso não faz dele um ser humano, não faz dele um ser histórico, e aí voltamos a Paulo Freire. Enfim, faz dele o quê? Um HD. É alguém Exatamente. Que sabe o conteúdo, que gabarita, enfim. E Paulo Freire criou um conceito muito conhecido para identificar isso que você falou. É o processo de educação bancária, em que o educador deposita e o aluno recebe o depósito, né? Não há entre Por falar nisso, porque o nosso tempo é sempre curto e você é riquíssimo em histórias, eu queria que você me falasse algumas histórias de sucesso que você presenciou a partir da sua mudança de olhar, que você me diz que foi uma mudança que veio impregnada, enfim, do senso comum, infelizmente, que as pessoas não são capazes, que não quiseram estudar ou que qualquer outra coisa. E aí você entra nesse mundo, mergulha com aquilo que você traz da infância, com aquelas ideias, né, de um mundo melhor, de colaboração, de empatia, e ajuda a promover, constrói com os alunos, vamos dizer assim, histórias de sucesso. Eu queria que você contasse algumas delas. Era uma aluna que possuía o transtorno espectro autista, né? Um diagnóstico que eu até desconhecia. Observava no comportamento, mas não sabia dizer como conviver, como conversar, e me deparei com a presença dessa aluna na sala de aula, e eu, um professor que tentava se constituir como um professor dialógico, encontrava nela a dificuldade de, num primeiro momento, você falou em visão de senso comum, não ter nenhuma sinalização de volta. Sabia que eu estava mandando mensagem, mas achava não estar recebendo a resposta.
E a resposta veio no próprio tempo, na própria convivência, procurando ver como essa pessoa reagia, quais eram as suas respostas possíveis dentro da sua realidade para os estímulos que a gente trazia na sala de aula. Essa dificuldade que era minha como professor era a dificuldade dos colegas que repartiam a turma e era a dificuldade também dos próprios alunos dela, colegas dela, na turma, na convivência. E nós tivemos que ser, assim, bastante observadores, pacientes. Às vezes a gente se precipita muito ao olhar as coisas na sua aparência e não dar tempo para que uma essência possa surgir, que esclareçam dúvidas e, sobretudo, você falou do senso comum, botem abaixo essas impressões que a gente tem que são provenientes da aparência. E eu comecei a reparar que ela podia não me responder ou com a expressão facial dar sinalização alguma, mas eu reparava que algumas coisas ela escrevia, né? E tive muito cuidado, levei muito tempo para chegar perto da mesa e tentar ver o que ela escrevia, o que ela produzia. E eu fiquei espantado, porque, na verdade, ela era uma aluna absolutamente concentrada no meu discurso, que tinha uma capacidade de síntese da minha fala que nem eu mesmo me sentia capaz se me ouvisse falando. E nós, conversando com os responsáveis, indicamos um acompanhamento para ela, mas não um acompanhamento com finalidade de tratamento, mas um acompanhamento no sentido de me dar mais subsídios para que eu pudesse continuar nesse processo. E nós ficamos uns 2 anos nos comunicando, o primeiro ano, nos comunicando praticamente assim, sem ela demonstrar nada, mas de vez em quando escrevendo numas 4 linhas, algumas coisas que resumiam uma noite inteira de aula que eu dava. E daí eu comecei a me comunicar com ela. E essa comunicação, de alguma maneira, sinalizou para ela, a minha ida em direção a ela, é que constituiu, eu posso dizer, a nossa convivência. E foi uma convivência... E onde que ela foi? Até onde essa menina foi hoje? Né? Vamos dizer assim, eu posso garantir a você que ela terminou o 9º ano do ensino fundamental. Ela começou comigo no que corresponde hoje o 6º ano do ensino fundamental, que é a antiga 5ª série ou o antigo 1º ginasial. E ela terminou o 9º ano. E ela não passaria. Olha, sem esse cuidado, não. Sem esse cuidado, não, porque eu te digo, dentro de uma perspectiva conteudista, qual seria a alternativa para essa menina diante de uma prova convencional de conhecimentos dentro de uma perspectiva de um mero exame de conteúdos? Eu, na verdade, eu pude fazer uma avaliação dela pelas sínteses que ela era capaz de fazer. E, com isso, eu cheguei ao professor de matemática, porque eu era professor de História e Geografia. Cheguei ao professor de matemática que tinha a mesma dificuldade que eu, e ele começou a fazer a mesma coisa, a de português a mesma coisa. E você sabe o que a gente descobriu, Daniela? Que ela, nas atividades matemáticas, em que a maioria da turma era apavorada com saber matemático, ela era a melhor aluna de matemática da sala. E essa edificação... E quanto preconceito essa menina não deve ter passado antes? No início, sim, mas depois ela adquiriu, inclusive, um grau de respeitabilidade e de acolhida, lógico, dentro dessa perspectiva hierárquica, de que, de alguma maneira, a gente mostrou que ela tinha melhor rendimento em matemática do que o restante da turma. A gente está no finalzinho do programa, mas eu preciso fazer pelo menos mais uma pergunta. Você falou que tinha 2 histórias, mas eu preciso fazer a pergunta da pesquisa. Mas antes disso, eu gostaria de saber quantos anos essa menina tinha quando você a encontrou. Eu acho que nós ficamos com ela mais ou menos entre os 18 anos e os 21. Ela, então, foi convidada a se matricular. Aos 18 anos, no 5º ano... E, de repente, conhecer um professor, a gente fala muito aqui na educação, qual é o professor que te marcou? Eu acho que, com certeza, ela diria o seu nome. Mas vamos pular, porque eu quero falar um pouquinho de pesquisa, e a gente já estourou o tempo, mas eu quero saber, como é... Eu sei que essas experiências te levaram para o mundo da pesquisa. Como é que foi isso, professor?
E eu comecei a me interessar pelos casos semelhantes. Os casos que nós enfrentávamos com surdez, os casos que nós enfrentávamos com deficiência intelectual, porque muitos colegas nos encontros, eles reclamavam sobre isso. Não ter formação para isso, não haver formação continuada para discutir e, sobretudo, não haver uma produção de dados com mapeamento de sucessos e fracassos por uma troca de experiências que fosse mais fecunda e que influenciasse na nossa atuação em sala de aula. Pois foi justamente daí que eu descobri que esse era mais do que um filão, porque filão a gente pensa assim, algo em que eu possa me desenvolver e me constituir academicamente. Eu acho que isso não é um filão, isso é uma necessidade urgente, se nós queremos realmente uma educação inclusiva e de qualidade nesse país. Então, eu começo a perceber que isso era um compromisso ético, né, que eu tinha com a educação de jovens e adultos e com esse público que, como você disse no início, realmente eu amo muito. Eu sou muito apaixonado pela educação de jovens e adultos. E a maneira de retribuir essas alegrias que eu venho tendo há mais de 2 décadas, ela se inverte justamente no esforço para não deixar ninguém de fora. Não deixar ninguém sem realizar o seu direito à educação. Sim. Então, eu vou encerrar o programa falando por mais José Carlos. José Carlos, foi um prazer entrevistar você. Dá para ver em cada linha que você fala, em cada palavra, a sua paixão. Eu queria muito escutar mais histórias. Você vai voltar aqui no Educação para contar mais histórias, porque a gente precisa disso, especialmente nesse momento. A gente precisa se inspirar e acreditar e saber que todos somos capazes. A forma como a gente chega é que é diferente. E quanto que isso te enriqueceu? A gente vê um homem enriquecido por conta dessas experiências. E muitas pessoas acham que é um favor, não é nada disso. Acho que se for um favor, é um favor para a gente. Então, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso. Muito obrigado, Daniela, pela oportunidade, ainda mais nesse ano do centenário de Paulo Freire, poder ter uma conversa sobre essa regada a freirianismo, para mim foi mais do que um prazer. Eu que agradeço a oportunidade e me disponho a voltar quantas vezes for necessário e vocês quiserem. Foi um prazer, um abraço. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 21h. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz, saúde e até lá.